bem um campeonato, mas a parte de um campeonato, é difícil interpretar o Campeonato Carioca. Mas sendo assim, o Fluminense levou a melhor nos pênaltis contra o Flamengo e força mais 2 jogos para a gente saber quem é de fato o campeão carioca de 2020. PVC, Petkovic, Rafa Rezende no nosso telaço. 2 novidades agora, Rafão, bem-vindo de volta. Começar pelo PVC que está antes aqui na ordem da tela aqui, né? Vou começar com ele, começa com P, mas o Pet também é P. Não, viu? O Pet é um P gigantesco e que tem muita história com a torcida que está nos assistindo também, torcida do Flamengo. Então um beijo pro Pet aí, um alô pro PVC, grande abraço. Como é que você encarou essa final, PVC? O que você achou desse jogo? O que dá para dizer dos times que entraram em campo? Enfim, antes da gente falar de outros assuntos. Dentro de campo, como é que você achou o Flu campeão? Só responder a pergunta, que é a pergunta da hora, né? E agora, como é que fica o mando de campo? O Flamengo, por ter mais pontos, escolhe se quer o mando de campo do primeiro ou do segundo jogo. Artigo 28 do regulamento. Eu sei que o Fluminense fez um belíssimo primeiro tempo. O que o Odair queria era tirar a velocidade do jogo. O Odair queria um time que não queimasse a bola, que não entrasse no pé de pressiona do Flamengo. O Flamengo não jogou bem. Mas um pouco do que o Flamengo não jogou bem foi forçado pelo Fluminense, que no primeiro tempo conseguiu recuperar a bola no campo de defesa, jogando defensivamente, mas não queimou o passe. Para um time que tem 17 dias de trabalho, só 8 sessões de treino, errar pouco passe, tratar a bola com diamante era fundamental. O Fluminense conseguiu, fez 1-0 dessa maneira, numa bola parada. Depois, no segundo tempo, não conseguiu repetir isso e aí correu demais atrás do Flamengo. É muito difícil jogar contra o Flamengo, e aí, no final do jogo, pagou caro por isso. Porque, por tanto correr atrás do Flamengo, pela dificuldade de jogar contra o Flamengo esteve mais perto de ganhar o jogo nos finais, acabou decidindo nos pênaltis, e a cobrança do Rafinha foi decisiva com a defesa do Muriel. Pet, muito boa noite. Seguimos com lances do jogo. Queria que você comentasse a sua visão dessa final e um pouco do que você acha que se é que isso acende algum tipo de alerta para o Jesus, enfim, para o torcedor do Flamengo, porque no momento que de alguma maneira importava agora, o Flamengo falhou, né? Vem tendo atuações excelentes, sendo elogiado consecutivamente, mas hoje era um jogo aparentemente simples para resolver diante da nossa expectativa e não foi. E o Flamengo sai derrotado dessa noite. Que alerta pode ser ligado para competições mais importantes mais para frente? Boa noite, Fred. Boa noite para todo mundo que assiste em casa. Alerta é aquela básica. O Flamengo é o melhor time, o Flamengo tem talvez melhor elenco, o melhor time no Brasil, joga melhor futebol. Isso que, como o PVC falou hoje, ele não jogou. Então começou o jogo muito morno, um jogo de um clássico que não era bem tecnicamente, não era muita intensidade, nem nada. Entrou naquilo que o Fluminense queria. A estratégia do Fluminense foi tocar a bola, marcar muito bem, e marcou muito bem. Isso que o Flamengo não teve agressividade, o Flamengo não teve velocidade, não apareceram os principais jogadores, não tiveram uma noite boa, que também são humanos e podem não jogar bem. Então o primeiro tempo foi totalmente para o Fluminense. Com o decorrer do segundo tempo, como passava o tempo, fizeram algumas substituições aí o Fluminense, cansaram os jogadores literalmente, tanto que no empate do gol do Flamengo, o Matheus Ferraz não consegue nem voltar para trás, né? E o Pedro faz uma cabeçada linda e empata o jogo. O Flamengo talvez se tivesse um pouco melhor inspiração, mais gás, um pouco mais, apertar mais, poderia talvez vencer o jogo nos minutos finais. Mas não teve. O Fluminense soube administrar e levar o jogo para os pênaltis. E na penalidade máxima, né, conseguiu vencer, bateu melhor ou errou menos, para dizer o mais certo. Os goleiros foram bem, os dois, tanto o Murilo quanto o Diego. Mas acho que o Fluminense leva essa taçaria merecidamente. Ninguém pode dizer nada a isso. Lutou dentro das suas possibilidades, suas limitações físicas e técnicas do momento, por causa do pouco tempo do treinamento. E enquanto estava no campo, no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, não se viu isso, diferença nenhuma física. Inclusive, achei o Flamengo muito abaixo do seu normal. Tanto que o alerta é essa: se o Flamengo não jogar o que sabe jogar, o que está mostrando jogar, não pode se garantir. Você tem que estar no seu dia bom para você poder
ser superior que o adversário, e hoje não foi. Olha, antes da partida começar, não sei se todos aqui receberam, mas a gente recebeu da produção do programa uma cópia do protocolo de segurança que ia ser adotado pela FERJ para entrega do troféu, que a gente mostrou agora para você em casa, Fluminense, com os jogadores comemorando. E tinha um número de regras só indo de encontro com o que a gente já está falando há algumas semanas. Pô, distância, 1,5 metro de jogador para jogador. Vocês estão vendo aí a distância? Olha lá. Olha as regras sendo super cumpridas aí. Abraços efusivos, Flu campeão. Enfim, Rafa, você que é carioca, você é um carioca da Clara. O que significa o título da Taça Rio para todo mundo no Brasil que acompanha esse momento glorioso? Bota o Fluminense campeão, mas ainda vai decidir de novo se é campeão. Enfim, tem uma importância moral ou é mais porque bateu o time a ser batido no Brasil hoje e garante mais 2 jogos aí contra o Flamengo? Tem toda a questão da rivalidade, claro, né? O Fluminense ele sai grande, né, dessa decisão da Taça Rio pela forma como se posicionou, contrário ao retorno, contrário à retomada dos treinamentos, contrário ao reinício dos jogos, tentando adiar o máximo possível a retomada, e ainda assim, por mais que tenha feito jogos ruins, né, na reta final da Taça Rio, não tinha feito gol até aqui, mas fez um jogo extremamente competitivo hoje. Estou com o Pet, achei até estranho o que foi a postura do Flamengo no primeiro tempo do jogo. A questão física favorece muito ao Flamengo, isso ficou evidente na reta final da partida, mas faltou muito da agressividade habitual, da intensidade habitual, do foco dentro do jogo, né? O ambiente não vem junto, né? A torcida do Flamengo no Maracanã geralmente tem parcela de influência no que é essa relação com o time e faz diferença no que é a agressividade do time dentro dos jogos, e isso não se viu, mas não acho que sirva como desculpa, já que o Flamengo é uma equipe que mantém postura atuando em casa e fora de casa, né? Dentro do comando do Jorge Jesus. Me chamou muita atenção isso. Um Jesus cada vez mais apático na beira do campo e um Flamengo que nesse primeiro tempo foi apático e que sobrou fisicamente na reta final do jogo, até porque voltou a treinar antes da liberação, né, das autoridades sanitárias no Rio de Janeiro. Então teve um período de preparação muito maior do que o do Fluminense e com isso sobrou, não só também por isso, também tem jogadores de mais qualidade como opções para entrar no time, mas o Fluminense fez um ótimo jogo, tirou o espaço entre as linhas, teve um meio-campo leve, de muita agressividade na abordagem sem a bola, com o Dodi e com o Iago, né, sendo opções ao Hudson. Não tinha tanta velocidade para escape, eu conversava sobre isso com o Carlos Eduardo Mansur, nosso companheiro, jornal O Globo, que participa quase sempre do Redação. Ele falou, né, partindo com o Nenê de um lado e o Marcos Paulo do outro, por mais que você tenha o Evanilson, que é um cara muito, muito vivo, você acaba não tendo o escape de velocidade, né? Era um time para tirar a velocidade do jogo. E o Fluminense foi muito feliz nisso. Mas é um somatório de coisas. E o Flamengo foi bem feliz na sua postura dentro do jogo. E isso chamou muita atenção porque não é padrão no trabalho do Jesus até aqui. Ana, no momento em que a gente não sabe direito se o time vai jogar, não vai, quando vai, de que maneira, será que dá para achar algo de positivo também nisso? Enfim, o Flamengo garante aí mais 2 compromissos, o time continua quente, atuando. Fica quente para o início do Campeonato Brasileiro, né? Olhando ainda do ponto de vista do Fluminense, esse jogo, o PVC e o Rafa falaram muito sobre o ponto positivo de um time que estava em descrédito, né? Pelo que apresentou nessa volta do futebol. Acompanhando pelas redes sociais e também um pouco da curiosidade dos últimos dias, era o time sem o Fred, né? Qual seria o comportamento do time sem o Fred? Eu acho que deu uma resposta positiva pro Odair, dessa alternativa de time, porque a gente já falou até sobre isso aqui, o quanto ele priorizava um bom meio-campo no Internacional. Tinha pegada, tinha saída de bola, era o coração do time dele, daquele time do Inter, e que ele ainda não tinha conseguido colocar no Fluminense. E aí ele ganha com o retorno do Fred. E o Fred não joga hoje e tem uma melhora no time. Claro que não é condicionar ao Fred estar fora, mas eu acho que mostra para ele também uma alternativa de time que nesse momento é muito importante para a construção do que ele quer para a equipe. O que você acha disso, PVC? Esse time que o Flu talvez tenha como alternativa para enfrentar adversários mais fortes pode não incluir o Fred como foi hoje e funcionar muito bem? Não, eu acho que não. Eu acho que vai ter o Fred. O Fred vai ter experiência, vai fazer o pivô, ele vem para ajudar. Agora, a característica do jogo hoje, em teoria, o Evanilson poderia ser o escape de velocidade, ainda que a prioridade do Odair Hellmann não fosse esse escape de velocidade. O que ele tinha preocupação era conseguir prender a bola nos pés dos jogadores do Fluminense. Porque é uma coisa que, outro dia, inclusive o Odair Hellmann falou isso outro dia, que eu acho que ele tem razão. A gente olha muito para os times comuns do futebol brasileiro e discute muito
a incapacidade de segurar a bola, e muitas vezes isso tem a ver não só com a falta de tempo de treino, mas com a falta de qualidade dos jogadores. O Flamengo desperdiça muito menos o jogo do que o Fluminense, também porque a qualidade dos jogadores do Flamengo é muito superior. Hoje, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu, no primeiro tempo, fazer o Flamengo não fazer o seu jogo.